Bom dia. Hoje Salmos 49. Salmo 49, a gente tem visto que nos salmos anteriores fala muito sobre batalha, sobre luta. Então, quando chegamos no Salmo 48, mostra Deus como aquele que vai nos guiar para as verdadeiras lutas que nós temos que lutar. É como se Deus estivesse nos orientando, pois nem toda batalha é para nós entrarmos, nem todo tipo de luta é para nós entrarmos. Tem muitas que não são. E Deus vai mostrar para a gente aquilo que verdadeiramente importa. Deus vai mostrar aquilo que vai causar, sim, um impacto nas nossas vidas, que vai nos colocar de novo no trilho daquilo que Deus tem para cada um de nós. E lembre-se, aquilo que Deus tem para cada um de nós é bom, perfeito e agradável. E quando eu pego a minha vida e eu alinho a vontade de Deus, eu vou ter uma vida boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados com tantas coisas, como diz a palavra, mas uma só é necessária: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todo o mais vos será acrescentado. Então, ou seja, nós temos realmente batalhas todos os dias. Às vezes, nós estamos preocupados com as nossas finanças e pensamos que essa é a nossa batalha, mas não é. A nossa batalha, às vezes, é num casamento. Às vezes estamos preocupados em fazer com que os nossos negócios cresçam e melhorem. E, no entanto, o que nós precisamos é restaurar relacionamentos com pais, com filhos, com irmãos. Então, Deus vai me orientar para que eu entre nas batalhas certas e que vão verdadeiramente trazer resultado para mim. Isso foi o que nós vimos até chegar nesse momento. Mas e agora que nós chegamos no Salmo 49? Qual é o resultado disso? O resultado do 49, quando eu medito nesse texto, aquilo que eu entendo é o seguinte: é como se Deus estivesse nos mostrando que, olha, agora que Ele vai me orientar na batalha, como que eu sei? Como eu vou saber em qual batalha entrar ou não? Mais do que isso, e se eu entrar na batalha errada que não deveria entrar, como eu vou fazer? Então, primeiro, eu quero que você entenda: nós jamais vamos errar quando o nosso desejo é de acertar em Deus. Porque qualquer caminho que eu escolha, dos dois lados, Deus vai me guiar. Se eu escolher por um lado, Deus será comigo nessa decisão. Se eu escolher por outro, Deus será comigo nessa decisão. Então, o que o Salmo vai nos mostrar é: Deus será conosco em todo lugar onde nós andamos. E aqui, ao longo desse Salmo, a gente vai ver Deus colocando aquele final, o final da nossa história, o final da nossa caminhada nessa terra, e nos dando a certeza de que nós, que conhecemos a Deus, no final estaremos na presença dele. Então, até que esse final chegue, aproveite da melhor forma possível essa caminhada. Aproveite da melhor forma possível tudo aquilo que eu tenho para viver, e que nós possamos olhar para os problemas e para a dificuldade com outro olhar. Há pouco tempo atrás a gente pensava que o problema e a dificuldade era algo ruim, tribulação era algo ruim, mas não é isso que a palavra traz para nós. A palavra nos ensina, através do próprio Paulo, quem diz: eu me alegro nas tribulações, nas angústias, nas aflições. E por que ele diz isso? Porque ele conhece o final da história dele. E ele sabe que qualquer coisa que venha acontecer nessa terra não há de se comparar com aquilo que está por vir. Entenda uma coisa: tudo aquilo que nos acontece é um fato. Tudo que acontece na nossa vida é um fato. Por exemplo, alguém que tem carro saiu na rua e bateu o carro. É um fato. Se esse fato é bom ou é ruim, nós vamos atribuir este valor de ser bom ou de ser ruim. Alguém está caminhando na rua, cai, torce o pé, quebra uma perna. Isso é bom ou é ruim? Isso é um fato. Sobre este fato nós vamos acrescentar o valor, se ele é bom ou se ele é ruim. Porque diante disso, perceba, nós iremos viver a nossa vida e somos nós que vamos determinar se o que estamos vivendo é bom ou é mal. Nós temos o poder de determinar se aquilo que nos acontece é bom ou é mal. Somos nós que vamos fazer isso, e não as circunstâncias. A grande maioria, quando acontece algo bom, diz: isso aqui é bom. Quando acontece algo ruim, fala: isso daqui foi ruim. Então perceba que a grande maioria verdadeiramente não decide sobre a própria vida. Simplesmente está reagindo, é como se estivesse dentro de um carro, mas na condição de passageiro.
onde não decide absolutamente nada, mas o que a palavra nos ensina é que nós temos o poder de determinar as circunstâncias ao nosso redor e dar valor a elas. Se isso é bom ou é ruim, e o quanto isso é bom ou o quanto isso é ruim. E perceba que verdadeiramente, somente no momento em que eu faço isso, eu tenho a minha vida nas minhas mãos. E só quando eu tenho poder sobre a minha própria vida, eu posso dizer: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti a minha vida para que o Senhor seja Senhor verdadeiramente sobre mim. Porque se a minha vida não está nem mesmo no meu controle, como eu posso entregá-la nas mãos do meu Senhor? O Salmo 49, ele vai falar para nós sobre o final da nossa linha e vai falar para nós aproveitarmos o tempo que nós temos até que esse final dessa linha chegue. Perceba como ele fala: povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores de toda a terra, tanto plebeus como de fino estipe, todos juntamente, ricos e pobres. Ou seja, para quem é isso? Para toda a humanidade, para todas as pessoas. Olha o que ele fala aqui no verso 5. Porque hei de eu temer nos dias de tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Perceba, ele está dizendo: eu não temerei, eu viverei essa vida e eu não permito que o temor entre no meu coração. Eu não temerei, a minha confiança está no Senhor. Eu sei qual é o final da minha vida, eu sei o que vai acontecer quando eu cruzar a linha final nessa vida. Estarei para sempre com o Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Porque absolutamente nada pode nos fazer perecer. Absolutamente nada pode nos fazer errar esse caminho. Absolutamente nada pode nos tirar a eternidade que Cristo conquistou para cada um de nós. O texto continua e ele vai falar o seguinte: e aqueles que não optaram por esse caminho? Fala o seguinte: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Ele está dizendo: aqueles que não andam com o Senhor têm constantemente o pensamento de que eles são eternos. Perceba que ironia: muitas vezes aqueles que não andam com o Senhor acham que vão viver para sempre. E ironicamente, nós que temos essa eternidade em nós, porque o Senhor conquistou isso para nós, vivemos como se a vida fosse acabar de um instante para outro. É isso que o Salmo vem trazer para nós. Ei, viva a vida em sua intensidade. Sejamos o melhor em tudo aquilo que nós temos para ser os melhores. Verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. O que significa remir? O verbo remir utilizado aqui. Remir significa que alguma coisa era minha, eu perdi e eu vou agora tomar de volta para mim. É por isso que o texto ele vai dizer o seguinte: Deus remirá a minha alma da morte. Ou seja, as nossas almas vieram de Deus quando ele soprou o fôlego de vida para cada um de nós no ventre das nossas mães. Ele soprou, a nossa alma saiu dele, e é por isso que agora nós que nos afastamos do Senhor, ele vai tomar de novo para ele nós que fomos gerados nele. Lá no Novo Testamento tem uma passagem sobre remir, mas remir o tempo, dizendo que nós devemos remir o nosso tempo, ou seja, as 24 horas do dia que nós temos, muitas vezes nós desperdiçamos tempo com coisas que não vão edificar a nossa vida em absolutamente nada, e lá vai nos ensinar que é para nós remirmos o tempo, ou seja, eu vou pegar o meu tempo que está sendo desperdiçado e vou trazer de novo para que volte a ser útil para mim. Mas um outro dia falamos mais sobre isso. E por fim, ele termina dizendo o seguinte: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Ou seja, de nada adianta eu viver nessa terra buscando coisas e bens nessa terra se eu não tiver o entendimento. Qual o entendimento? De quem Deus é, de quem eu sou nessa terra, de que eu vim dele, para ele eu voltarei. Que possamos viver a nossa vida olhando para a linha de chegada e tendo a certeza, somos mais do que vencedores, porque quando cruzarmos essa linha, o Senhor receberá a cada um de nós, e até que esse dia chegue, nós não temeremos. Não temeremos absolutamente nada. Nós vamos dar o valor que os fatos merecem ao nosso redor. Somos nós que iremos fazer isso. E ao fazermos isso, nós vamos viver a vida tendo a nossa alma remida pelo Senhor. Ou seja, a nossa alma, enquanto estivermos nessa terra, estará nas mãos do Senhor, porque nós nos entregamos para Ele todos os dias. Que possamos viver a vida dessa forma, entendendo que o nosso caminhar nessa terra é para o Senhor. Enquanto caminhamos, Ele vai nos orientando, Ele continuará nos guiando em cada passo. E o resultado é a certeza da salvação. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.